Amém, amados irmãos. Nosso texto da meditação nesta noite encontra-se no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8 a 23. Palavra do Senhor, palavra do nosso Deus, assim nos diz. O rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou as tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe fará e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: então ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, e que, como descera contra ele, orou Eliseu e o Senhor o disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E o seguiu a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram, beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Igreja do Senhor, a nossa caminhada
na vida cristã, ela é cercada de episódios, de circunstância ou situações que nós não estamos prevendo na nossa vida. Entretanto, é necessário que compreendamos na vida cristã de que o Senhor, o Deus que nós cremos, um Deus que nós confiamos, é um Deus que está presente com seus escolhidos. Há um grupo de estudiosos aqui no Brasil e fora do Brasil também, conhecido como psicólogos, diz que estamos vivendo uma época do medo, a geração do medo. E fizeram uma pesquisa diante de 1.000 pessoas para descobrirem nessas pessoas o que eles tinham mais medo. Duas coisas eram bem fortes: o medo de cair, ou seja, o medo de fracassar, o medo da derrota, o medo de perder tudo. E o segundo momento se destacou o medo dos ruídos, ou seja, dos barulhos, da guerra, do confronto entre nações, entre pessoas, no sentido de tirar a vida um com o outro. Mas essa pesquisa ainda mostra que levantaram outras circunstâncias que marcaram e marcam profundamente a vida de muitas pessoas, que é o medo. E chegou-se na pesquisa quase 7.000 itens que as pessoas têm de medo na sua vida, no dia a dia ou na circunstância da sociedade. Irmãos, por que que essas pessoas vivem assim? A resposta para essas pessoas não é diferente: falta de fé, falta de confiança em Deus. Mas, olhando para a igreja do Senhor, nós às vezes também falhamos em dado momento da nossa vida e ficamos atemorizados, ficamos com medo. E aí vem para nós, às vezes, alguns itens que nos produz certa insegurança. Por exemplo, a falta de emprego. Quando somos acometidos por este momento do desemprego. E diante de um país tão caótico, a gente pode pensar: e agora? Eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho um lar, eu tenho compromissos, e agora estou desempregado. E se não houver a confiança plena em Deus, o medo começa a tomar conta. E o desespero vem nas pessoas. O medo da doença. A doença apareceu e é aquela doença que não vai sair mais. É o medo. Medo de morrer, medo daquela doença onde nós devemos descansar e confiar no Senhor. Acidentes e assim tantas outras circunstâncias que podem provocar na minha vida ou na sua vida o medo. Claro que eu não fiquei com medo, mas eu quase que entrei nessa linha, né? Mas Deus me livrou logo, rapidinho. O ano passado, eu sofri 3 batidas no carro. E alguns irmãozinhos mais queridos, amados meus, disseram: o senhor já não pode dirigir. Né? O senhor já não pode dirigir. E pronto, né? O medo veio, né? Não posso dirigir mais. Que negócio é esse? Não, peraí, nada disso. São as pessoas que bateram em mim. Não fui eu que bati, né? Mas se a gente não estivermos firmes, aquilo pode tomar conta e você começa a se trancar, se fechar, porque o medo está tomando conta. Pensa um pouco, você que mora na residência,
ou até mesmo no apartamento, e que você acorda um dia maravilhoso, bonito, você abre a sua janela da sua sala ou do seu quarto para que o sol entre, e quando você olha, vê um exército com armas e ali para mexer com você, com a sua família. Que medo, que desespero. Foi assim que aconteceu com um jovem companheiro de Eliseu. Eliseu tranquilo no seu quarto, tranquilo no descanso. O jovem levantou mais cedo e, ao sair para fora, ficou realmente apavorado, amedrontado, perdido, desesperado. Não foi e não será diferente conosco. Mas nós precisamos entender um pouco o que Deus quer nos ensinar na sua palavra nesta noite. O rei que estava no comando era Jorão, era filho de Acabe. Foi nesse reinado que aconteceu esse episódio em que Eliseu, profeta de Deus, foi chamado para dar a orientação de vida ao povo de Israel. A todo instante, Deus é conosco. O profeta Eliseu, durante 50 anos, profetizou sobre o Israel. Falou no reinado de Jorão, no reinado de Jeú, Joacás e Joás. Nesse período todo, ele teve a sua palavra profética para repreender, para disciplinar e também para aconselhar o rei e toda a nação com respeito à sua vida, ou com respeito à nação. E aqui tem um episódio em que o rei da Síria já tinha invadido várias vezes Israel, já levado em cativo homens e mulheres, levado à prisão, e já era algo comum para a Síria invadir, destruir lavoura do povo de Israel. Então, levantou-se lá, o rei disse, levanta as tropas, vamos lá invadir de novo Israel, vamos mexer na lavoura dele, vamos pegar os alimentos, e quem resistir, pega, leva o homem, leva a mulher, leva os filhos, prende todos. Só que dessa vez, o texto mostra algo interessante e que nós queremos aplicar aqui nessa noite sobre o tema: viva sem medo com Jesus Cristo. Viva sem medo com Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós precisamos ser diferente do mundo é que a primeira coisa é que as pessoas estão carregadas de temores. O verso 11 até o verso 15 é essa incomodação que trouxe para o rei da Síria. Não é possível que todas as vezes que nós vamos guerrear com Israel, nós fracassamos, nós perdemos a batalha. Não é possível que isso esteja acontecendo. E ele reúne seus soldados, seus servos, e diz: há alguém entre nós, há alguém que é nosso servo, que é traidor. Está falando para o rei de Israel o plano nosso. Não é possível, temos que saber quem é esse traidor. Mas o texto nos revela que há um dos servos diz: não, rei, não tem nenhum espião aqui para contar para o rei de Israel. Mas lá há um profeta em Israel que sabe todo o seu plano, mesmo na câmara, quando você está dormindo, que você planeja tudo, ele sabe de todas as coisas. Meus irmãos, quantas pessoas hoje também têm os seus exércitos da Síria acampados ao redor da sua vida e que têm trazido danos. Por exemplo, levanta o dia
apavorado, desesperado, quando devia agradecer a Deus pelo novo dia que Deus nos dá. E às vezes nós acordamos já chateado, aborrecido, lembramos das contas que tem que pagar, porque nós não administramos corretamente, e aí as contas crescem, precisamos colocar o nosso ponto de limite para adequar a nossa situação. O desemprego, a segurança dos nossos filhos, num mundo tão terrível. A estatística do ano passado diz que quase 3.000 crianças no estado de São Paulo desapareceram nos parques, nas ruas, no shopping, por falta de cuidado dos pais. Foram raptadas. Metade delas foram recuperadas. Foram achadas. Desespero que traz para o pai e para a mãe quando isso acontece. Mas nós precisamos, como igreja do Senhor, como povo de Deus, não deixarmos estar carregados por esses temores, mas estarmos confiantes de que, quando nós olhamos para o Senhor, Ele está presente em todo instante da nossa vida. Há um episódio onde o Senhor Jesus está com seus discípulos, conforme Marcos, capítulo 4, registra que estavam num barco para atravessar o mar da Galileia. Jesus estava no barco. Os discípulos conheciam quem era o Senhor Jesus, aquele que multiplica o pão, aquele que cura, aquele que restaura a saúde, o Senhor, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Mas o texto revela, lá no capítulo 4, verso 38, que os discípulos ficaram com medo, porque a tempestade era grande, o barco vai afundar e o Senhor está dormindo. Ele devia estar acordado para repreender ou fazer alguma coisa. O medo tomou conta dos discípulos, sabendo que o Senhor Jesus tem controle do céu e da terra, toda a sua natureza, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas ficaram com medo. Ele não é diferente de nós. E nós precisamos, irmãos, nos momentos que vêm as coisas acontecendo, e a palavra de Deus diz que quando aproxima-se a vinda gloriosa do Senhor Jesus, tempos difíceis serão para nós. E precisamos adequar a nossa fé, a nossa confiança plenamente nesse Senhor. Viva sem medo com o Senhor Jesus. Mas uma outra coisa que o medo provoca. Há pessoas que, quando são tomadas de medo, elas ficam paralisadas. Elas perdem toda a noção. Quantas pessoas estão paralisadas com medo de algum inimigo que vai espreitar ou que vem ao seu encontro? Claro, irmãos, o apóstolo Pedro disse que o inimigo das nossas almas é como um ladrão. Ele não avisa quando vem, não avisa. Se você soubesse, e eu também, eu colocaria uma lata de 20 quilos de concreto para cair na cabeça dele, quando abrir a porta. Mas a gente não sabe quando vem o ladrão, quando ele chega até nós. O que nós precisamos é que, nas diversidades da vida, nós sabemos que, mesmo assim, o Senhor é com o seu povo, é com a sua igreja. Quando o Senhor Jesus está na sua despedida com seus discípulos, e ali se preparando para falar da sua obra da redenção, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz, os primeiros versículos, ele já começa a dizer o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz as seguintes palavras, diz assim o evangelista João, 14, verso 1, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eles ficaram atemorizados. As palavras de Jesus eram uma palavra de despedida. Agora o Senhor será levado, conduzido para cumprir a obra da redenção. Mas ainda no capítulo de João, capítulo 14, no verso 27, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou,
não vou-la dou como a dá o mundo. Vai o texto repetir, o verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Irmãos, na vida cristã, nós precisamos estar preparados para nós não ficarmos paralisados diante das coisas que chegam e aproximam diante de nós. E quando o medo vem, a ideia é de paralisar, ou seja, parar com tudo. Não tenho mais sonhos, não tenho mais projeto, não tenho mais esperança nisso, naquilo, não vou casar, porque não sei como vai ser a vida dos meus filhos dia de amanhã, então eu não vou ter filho, não vou casar, não vou construir família, porque o negócio está difícil. Quando nós pudéssemos resolver pelas nossas próprias mãos. O Senhor vem e alerta aquele jovem, desde o texto, no verso 16, quando Eliseu diz para aquele jovem. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. O jovem moço viu o exército terreno, mas ele não tinha visto ainda o exército celestial. E a palavra de Deus, ela não mente. O Senhor diz que estará com a sua igreja em tempos difíceis. A sua igreja há de passar momentos apertados na caminhada desta vida, mas o Senhor jamais abandona aquele que ele escolheu. O escritor aos Hebreus, quando esse escritor escreve aqueles irmãos que estavam vivendo momentos difíceis, momentos de perseguição, momentos de perda de emprego, de trabalho, de família, o escritor aos Hebreus diz assim, aquele povo: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Irmãos, nada está fora da ação soberana do nosso Deus. Então, nós não devemos pensar como a maioria pensa, né? Carregadas de temores, paralisadas pelo medo. Mas o que nós precisamos é olhar para Cristo Jesus, o grande remédio, a grande solução, a grande resposta da nossa caminhada da vida cristã. A fé abre todas as portas e nos torna livres e corajosos. Foi assim que Deus mostrou para aquele jovem moço o poder de Deus. E o poder de Deus agiu de tal forma que não é diferente nos dias de hoje. Diz o verso de número 18 que feriu aquele exército com a cegueira. Eles estavam em Dotã, estava ali próximo à casa do profeta Eliseu. No entanto, todos foram feridos na cegueira, e um lutando entre si, até que aqueles que estavam liderando, diz o texto que o próprio Eliseu te levou esse povo. Não é a casa que você está procurando, vou levar onde é a casa. E deixou esse povo no centro de Samaria, para que o exército, para que o rei pudesse tomar alguma decisão. E a decisão qual era? Na guerra é matar, é destruir, é tirar a vida. É isso que a guerra faz. Mas qual é o conselho que Deus dá por boca do profeta Eliseu? Não ferirás esses homens. Certo que veio para nos tirar a vida, vieram para tirar a minha vida, mas dê comida, dê alimento, depois manda de volta, trata-o bem. Foi assim a palavra do profeta Eliseu ao rei de Israel na Samaria. Deus é presente com o seu povo, mas com a sua igreja. No Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus ensina
na oração, ele diz que nós devemos orar até por aqueles que nos perseguem. O inimigo que nos persegue, nós precisamos orar. Porque ele não conhece o que você conhece. Ele não tem o que você tem, o que nós temos. Nós temos a vida eterna. Nós temos a presença do Espírito Santo dirigindo as nossas vidas. Então, a vida sem medo com Jesus é saber que as coisas são difíceis, elas estão acontecendo, mas o Senhor é conosco. O Senhor é com a sua igreja, com o seu povo. Um hino que nós cantamos, no nosso hinário, diz assim, a seguinte expressão do hino: do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Mesmo que eu e você enfrentamos alguma coisa diferente, que entristece, que abate, mas mesmo assim, conta as suas bênçãos diante de Deus, seus prazeres, os seus pesares, diante daquele que pode todas as coisas. Há um cântico que nós cantamos, e diz assim: a minha paz, esta minha paz, ela é verdadeira. Ela é tão verdadeira, essa minha paz, que eu não olho circunstâncias. Não importa as circunstâncias, porque esta paz, ela vem de dentro do meu e do seu coração, colocada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, na caminhada da vida cristã, eu e você precisamos viver a vida de Cristo confiadamente. A fé é o elemento essencial, é o remédio divino para curar o medo. A fé está centralizada no Deus vivo e verdadeiro. É esse Deus que nós cultuamos. É esse Deus que vivemos dia após dia. É esse Deus no ajuntamento do povo de Deus. Assim como foi vitorioso, tanto ali naquela experiência de Eliseu com o jovem, assim não é diferente nos dias de hoje. Apesar das circunstâncias. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Nós estamos carregados de medo? Nós estamos paralisados de temores? Ou nós estamos vivendo uma vida cheia de fé no Deus vivo e todo-poderoso? Qual é o Deus que você confia? É um Deus fraco ou é um Deus forte? É um Deus da batalha, como nós lemos na liturgia do culto? Ou esse Deus que nos conta as maravilhas que Deus operou e opera em nós? Que Deus é esse que você crê, ou que nós cremos? Que Deus possa conceder a você, meu querido irmão, para que os temores e as circunstâncias dessa vida não tirem a alegria do seu coração, a confiança num Deus vivo e verdadeiro, em que você pode descansar, que você pode falar com aquele que responde em tempos difíceis a sua, a minha, a nossa oração. Que Deus possa nos abençoar para que essa vitória que experimentou no passado, o profeta mostrando para o jovem Geazi, não será diferente também para aqueles que confiam no Senhor. O salmista, no Salmo 125, ele diz: os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abale, mas permanece para sempre. Que Deus possa, assim, nos abençoar e dar a nós a vitória a despeito de qualquer circunstância. Nenhum temor, nenhum medo possa tirar de nós a alegria de adorar e servir a Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Que Deus, assim, nos abençoe.